Bom dia, população de Juína. Eu sou aluno de Direito nono termo, lá da AGES, e eu venho aqui hoje falar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que foi baseado nas alterações do Código Florestal e o seu impacto para o produtor rural. Eu achei muito importante falar sobre esse tema porque é um aluno que condiz muito com a realidade de nossa cidade e região. A minha monografia, ela tem um tema chamado As alterações do Código Florestal e o seu impacto para o produtor rural, alternativas de recuperação das áreas degradadas e a busca do desenvolvimento sustentável. O que deve chamar a atenção nessa pesquisa, eu trouxe todo um aparato histórico de como foi a evolução da proteção jurídica ambiental no Brasil. Dentro dessa perspectiva, eu posso citar alguns bons períodos que o Brasil passou em toda essa evolução buscando o chamado desenvolvimento sustentável que surgiu no ano de 1972 na conferência em Estocolmo. O que deve ficar claro é que a proteção ambiental no Brasil, ela vem desde os anos de 1934, quando surgiu o primeiro Código Florestal. Este, por sua vez, ele não vinha diretamente trazendo uma proteção aos bens naturais. Ele basicamente ele tinha como ideia principal proteger o comércio de carvão em São Paulo. Por isso que falava-se na época que esse código ele não foi muito seguido, só que já se tinha ali uma ideia de que a proteção ambiental era apenas questão de tempo. Passando esse grande período, ficou claro que necessitava-se de uma nova lei que era voltada mais na proteção ambiental. Foi por isso que no ano de 1965 foi criado o segundo Código Florestal, que é a chamada Lei 4.771 de 65. Essa lei, ela cria as áreas de preservação permanente e ela cria também as áreas de reserva legal. O que deve importante citar é que no Código de 1965 falava-se num percentual X de áreas de preservação permanente e falava-se também que as áreas de reserva legal elas seriam em torno de 50%. Por isso que com toda essa evolução, depois desse período de 1965, mundialmente falando, a gente pode citar que foi um período de grande evolução para todos os países. E essa evolução não condizia muito com a realidade de proteção ambiental. É por isso que foram criadas leis dispersas, várias leis inaplicáveis na época para que pudesse chegar ao caminho da sustentabilidade. Dentro desse período, eu acho importante esclarecer que o Brasil participou das conferências mundiais que foram feitas pela ONU. Dentro dessas eu posso citar a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, onde começou-se a falar sobre trilhar o caminho para os países seguirem o desenvolvimento sustentável. Depois disso eu posso citar também a conferência, a chamada Rio 92, que foi 20 anos após a Estocolmo. Ela veio para o Brasil, foi feita no Rio de Janeiro, porque os governantes da época queriam muito que essa conferência viesse até aqui para se redimir da postura que eles adotaram há 20 anos atrás, onde eles, como alguns outros países, preferiam produzir e não preservar. Olha, gente, é bem importante a gente também ter em conta de que o Brasil, visivelmente, ele é considerado um dos países de maior potencial ambiental a nível mundial. É por isso que a sua preocupação sobre os recursos naturais é muito importante. Devido a isso, o que chama a atenção, e o que eu quero que fique claro, é que no período de 1965 e 2012, que foi o terceiro Código Florestal, resta claro que foram criadas várias normas, várias leis, muitos decretos, muitas vezes sem a participação da população, sem a participação de uns estudos que ficassem claros a importância de tal preservação ou de tal área. E que por muitas vezes esses decretos atingiram com muito impacto ao produtor rural, deixando-o despreocupado, pois o mesmo tinha uma incerteza jurídica, o mesmo tinha medo de quais seriam as suas atitudes. É por isso que basicamente foi criado o novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012,
que por sua vez essa lei também teve 4 meses depois da sua promulgação, ela teve vários artigos revogados e várias introduções feitas por uma lei conhecida como a Lei 12.727 de 2012. O que deve ficar em evidência é que o novo Código Florestal ele visou a produção, mas versando através da sustentabilidade. Essa sustentabilidade que eu falei lá atrás, que foi traçada pelos países desde o ano de 1972, que veio se remodelando com toda essa evolução de proteção jurídica ambiental. Por isso que o novo Código Florestal eu achei importante esclarecer, principalmente no que versa nas áreas de preservação permanente e na área de reserva legal. O novo Código Florestal ele trouxe, claro que basicamente o percentual estabelecido na medida provisória 2166 de 67 de 2001. Essa medida provisória foi considerada uma geradora de maior impacto e controvérsias e discussões entre ambientalistas, produtores rurais, governos, porque ela alterou o que o Código de 65 traçava nas áreas de reserva legal de 50% aqui na Amazônia para 80% e datando também como mais áreas de preservação permanente. É por isso que o novo Código Florestal ele trouxe uma linha, uma segurança de que, principalmente eu acredito que é importante citar que das diversas alterações que o Código trouxe, eu vou me alinhar em algumas ou outras para que isso possa ficar mais entendido. Principalmente foi a implantação do cadastro ambiental rural feito pelo Código. É muito importante aos produtores rurais aderirem ao CAR, mesmo ainda a lei datando de brechas, como a gente sabe que não está sendo cumprido o que a lei federal propôs ainda, mas o que deve ficar em evidência é que está na lei e é importante a gente observar. Outro importante segmento que veio sendo traçado pela lei são a chamada área rural consolidada, a diferenciação dos imóveis rurais pelo tempo de sua abertura. Ou seja, isso quer dizer que os imóveis abertos antes de 2008 são considerados área rural consolidada. E os imóveis abertos de 2008 adiante, eles são considerados áreas novas. É por isso que essa diferenciação ela traz, e por isso a gente observa que o percentual estabelecido para as áreas novas e para as áreas rurais consolidadas está na lei que ela tem alguma diferença. Podemos concluir, portanto, que o novo Código Florestal ele trouxe a certeza jurídica para os produtores rurais, ou seja, ele visou o meio termo entre a produção entre o desenvolvimento sustentável. É necessário, portanto, que o produtor rural ele fique atento às alterações trazidas pelo Código Florestal e haja em acordo com o que trouxe a nova legislação, principalmente no que diz respeito aos percentuais estabelecidos nas áreas de reserva legal e nas áreas de preservação permanente. E, sobretudo, recuperar as áreas degradadas, principalmente no que diz respeito às áreas de preservação permanente, em torno de rios, lagos, lagoas, que é muito importante e é um lucro que a gente não vê. Só que é muito importante recuperar as beiras d'água, as chamadas beiras d'água que a gente conhece aqui, para o seu próprio benefício. Eu achei muito importante trazer esse tema para a gente discutir, para a gente estudá-lo um pouco, porque ele tem muito a ver com a nossa realidade, com o que temos aqui. Que são vários produtores rurais, várias áreas degradadas, vários impactos que as leis trouxeram. E de antemão, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer a minha orientadora que me ajudou muito nessa pesquisa, que é a diretora do curso de Direito da Artes, Alcione. Meu muito obrigado desde já e até uma próxima.